O que é o verdadeiro avivamento, né? Eu sugeri para o pastor Rogério, falei, pastor Rogério, a gente podia aproveitar o gancho do que o pastor chutou a bola primeiro aí sobre avivamento e falar cada um a sua área sobre avivamento. E aí ele falou, boa ideia, Gilberto, tal. Mas o pastor Rogério resolveu pegar Covid, porque ele falou, acho que ele não achou nenhum tema bom, aí ele falou, vou ficar em casa. Comunidade Evangélica Amigos de Jesus, tá? Oh, glória a Deus. Comunidade Evangélica Amigos de Jesus. E aí o pastor Rogério, ele gostou da ideia, tudo, mas quando o pastor estava pregando aqui, eu falei, puxa, vou ministrar também sobre avivamento. O Senhor despertou no meu coração, mas dentro da minha área, que é o louvor. E eu falei, eu vou ministrar então, falando sobre avivamento no louvor. O que é o avivamento no louvor? Será que nós estamos vivendo numa época de avivamento, meus irmãos? O que é o avivamento? Semana passada, o pastor Ricardo explanou aqui, dizendo o que não é avivamento. O que muitos chamam de avivamento, que é transformações, que é mudanças, mas essas mudanças, 90% delas são o quê? Exteriores. E nós não temos nada contra isso, nós reformamos o ambiente aqui, deixamos o ambiente mais aconchegante, mas hoje está um modismo, né, de transformar ambientes, e o problema não está na transformação apenas do ambiente, mas o foco muitas vezes só está nisso. O foco só está em mudar o ambiente externo, enquanto que o Senhor trabalha nos nossos corações internamente. O ser humano, meus irmãos, ele gosta de fazer mudanças externas. Mas Deus quer fazer uma reforma. Ele quer fazer uma transformação, Ele quer fazer uma mudança interna nos nossos corações. E é aí que vem o verdadeiro avivamento. Avivamento, meus irmãos, é nada mais do que pegar algo que está morto, que está sem vida, e trazer a vida de novo. E Jesus é mestre em trazer avivamento. Jesus é mestre, Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele trouxe avivamento em lugares e em situações, nas vidas de muitos, e onde estavam mortos. Mortos em delitos, em pecados, em circunstâncias, e Jesus trouxe a vida novamente. Ele encontrou com pessoas surdas, que estavam com seus ouvidos, o quê? Surdos. E Ele fez o quê? Um avivamento. Ele trouxe vida, as pessoas passaram a ouvir, cegos, coxos, paralíticos, pessoas que estavam no caixão, ao qual Ele chegou e falou, levanta e anda, volta a viva de novo, torna a viver de novo. Lázaro, 4 dias, morto, já sepultado, e Ele faz o quê? Aviva Lázaro, o seu amigo. E Ele quer fazer isso, Ele quer avivar, Ele quer trazer o avivamento aos nossos corações. Mas para que isso aconteça, basta só uma coisa: você e eu dissermos para Ele, eu quero Jesus, eu quero esse avivamento, eu quero estar vivo, quero trazer esse avivamento, eu quero chamar a atenção de Deus para esse avivamento. E como eu disse para vocês, eu quero falar nessa manhã para vocês sobre o avivamento na área do louvor, na área da música. Deus criou a música. Deus, Ele formou essa coisa linda de notas, as harmonias. Ele criou essa substância chamada música. E Ele criou isso para quê? Para um
propósito, para algo definido. Ele trouxe isso. A música faz parte de Deus. A música é algo que nós encontramos na Bíblia. Nós encontramos a música, o louvor, a adoração como uma expressão de amor, uma expressão de adoração a quem? A Ele, a Deus. Então, Deus, Ele cria música, Ele coloca a música com um propósito. Ele cria essa música, Ele forma como uma expressão de louvor para Ele mesmo. Algo que sai, que surge. E é engraçado que essa palavra louvor, adoração, música, eu estou falando aqui nesse conjunto, música é mais ou menos citada na Bíblia 839 vezes, onde aparece a expressão de música como louvor, como adoração. E muitas vezes, meus irmãos, nós confundimos essa palavra louvor, adoração, nós temos já imputado dentro disso. Quando nós falamos, agora vamos fazer a hora do louvor. Mas é engraçado que Jesus, o qual ali no Evangelho de João, no capítulo 4, ele ensina para nós a verdadeira expressão, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas não está relacionado ali com música, com cântico. Jesus vai até a beira daquele poço, encontra com aquela mulher samaritana, que faz uma indagação, ela faz uma pergunta para Jesus. E ela fala, Senhor, nós adoramos aqui nesse monte, Gerizim. Vocês judeus adoram lá em Jerusalém. Mas onde que se deve adorar? É aqui ou ali? E ele dá uma resposta, olha, não é geográfico o negócio. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, em verdade. Então, nesse momento, nós vemos ali uma das maiores, se não for a maior expressão de louvor e de adoração. Adorarão, os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito, em verdade, com caráter, com espírito voltado para Ele. O meu espírito se conectando ao espírito dele, em verdade. Mas o que o homem, que o ser humano gosta? É de colocar Deus às vezes dentro de caixinhas. De colocar Deus dentro de circunstâncias e de rituais. Nesse momento que ele está falando sobre louvor e adoração, a mulher samaritana não está ali sentada na beira do poço, com ukulele e cantando. Não, ela está trabalhando. E ele traz ali uma expressão de louvor e adoração. E nós confundimos muitas vezes essa questão de louvor e adoração. Às vezes você pode estar lá no tanque, lavando roupa, ou ali fazendo uma comida, ou você pode expressar o seu louvor através de um cântico, através de palavras, através de gestos, através de uma lágrima, às vezes de uma preocupação. Você louva a Deus, fala, Senhor, eu vou entregar na tua mão esse momento. Eu entrego a minha preocupação e você louva, exalta o nome dele. E nós expressamos esses sentimentos, trazemos esses sentimentos, expressamos isso através de cânticos, através de adoração. Às vezes você escuta um cântico ao qual te remete, fala, Senhor, é isso que eu estava tentando dizer. É isso que eu queria. E é engraçado que no Novo Testamento, exclusivo no livro de Apocalipse, meus irmãos, nós vemos ali muitas, mas muitas expressões de música e adoração. Eu estou estudando, na verdade eu acabei de estudar um estudo, uma exegese do livro de Apocalipse. 3 vezes eu já fiz isso, mas você vê que depois de momentos ao qual, quem vai poder abrir o livro? Quem?
João cai em pranto, fala, não tem ninguém que possa abrir. Aí veio Jesus, Cordeiro Santo de Deus, o leão da tribo de Judá, e depois tudo explode em louvor e adoração. Todos os momentos apocalípticos que acontecem no céu, acontecem depois com uma apoteose, uma expressão de louvor e de adoração. Uma expressão ao qual é um momento de alegria, de expressão de louvor, de exaltação, de excitação. É um momento de gozo, de alegria na presença de Deus. O ser humano tem isso encruado dentro do seu coração. Só que muitas vezes ele externaliza isso e ele não sabe para onde, ele não sabe quando fazer isso. Você vê aí os exemplos, né? O jogo da seleção brasileira, quando faz um gol, todo mundo entra naquele momento de alegria. Ou quando as pessoas vão num show e exalam e cantam, e até umas choram, e traz aquele momento, aquele êxtase. Mas Deus criou a música, criou a adoração com um propósito: para enaltecer, para engrandecer, para louvarmos o nome dEle. Só que isso aconteceu o quê? Foi se desviando. Desde lá do Gênesis, você vê muitas vezes a história do povo, adoração a outros deuses, adoração a ídolos, a adoração de uma forma errada. Você vê ali Jeremias, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, o povo pagando, o povo, Deus falando, olha, vocês estão adorando errado, vocês estão expressando errado o louvor, a adoração, vocês estão subindo aos alteiros, aos altos, estão oferecendo libações, vocês estão oferecendo sacrifícios de louvor, vocês estão oferecendo os incensos de vocês, as orações que vocês estão fazendo diante de outros deuses que não sou eu. E o povo de Israel começa a praticar adorações que Deus não pediu, queimando os seus próprios filhos recém-nascidos na presença de outros deuses, desviando o propósito da adoração. E Deus fala, eu não pedi isso de vocês. E você vê essas experiências ao qual Deus está falando, olha, vocês estão desviando o propósito da adoração, vocês estão se desviando de tudo aquilo que eu criei. O louvor, a adoração, meus irmãos, ela não pode ser apenas algo aqui terreno, momentâneo. Eu vou lá na igreja, eu vou para adorar a Deus ali, naquele momento. O louvor, a adoração, não. Isso é apenas uma expressão coletiva ao qual nós fazemos. Mas nós temos que fazer isso individualmente. Expressar o louvor, a adoração na presença de Deus. Expressar individualmente. Ou expressar aqui no ajuntamento da congregação. Corporativamente aqui estamos juntos aqui nesse corpo, juntos, mas com um propósito, com um nome a ser exaltado, é o nome de Jesus. Louvor e adoração, e o Espírito andando no meio do povo, o Espírito trazendo avivamento, em lugares onde eram obscuros na sua vida, entrando a luz. Lugares onde pessoas têm pecado, entregando e vencendo e recebendo a bênção, a cura, através de um louvor, de uma adoração. E isso, meus irmãos, não pode ser apenas
limitado num culto, num domingo, ou que seja num sábado, numa sexta, num dia da semana qualquer. Isso tem que ser expressão de louvor. Expressão. Eu já contei para vocês aqui, eu já tive experiências de louvor. Eu me lembro ali em Brasília, eu tinha ganho, logo que saiu, aqueles, falam que era aqueles pendrives MP3, né? Que a gente colocava o fone de ouvido, né? E eu ganhei um acho que era Foston, eu não lembro mais ou menos o nome como que era, de um amigo do Léo, ele me deu de presente de aniversário. E eu falei, que isso? Pastor, o senhor carrega isso aqui, ou esse pendrive, no seu computador, coloca as músicas, todas as MP3 que o senhor quer aí dentro, o senhor vai escutando. Eu falei, 516, não era 516 GB, não, era 516 megabytes, mas cabia música pra caramba. E eu me lembro que tinha saído aquele DVD, CD, chamava Unção de Avivamento do pastor Antônio Cirilo. E quando saiu esse DVD e o CD também, né? Eu coloquei no computador lá de casa, do estúdio, quer dizer, ali, e coloquei dentro do pendrive. E aquilo ali, aquele trabalho foi gravado na Lagoinha, foi gravado ao vivo. E era o culto, de cabo a rabo, sabe? Foi gravado assim, não foi feito para virar um DVD, um CD, mas eles gravaram e acabou se tornando, então tinha toda a essência do culto. Eu me lembro que na segunda-feira tinha a tesouraria da igreja, né? Era feita a tesouraria dos 2 cultos que tinha, dízimos e ofertas. E depois, na parte da tarde, pegava-se o dinheiro, a arrecadação, cheques, e levava até o banco para fazer depósito. E o pastor falou para mim, olha, Gilberto, você vai até o banco para a gente? Eu falei, vou. Subi até a W3 e fui no Banco Real, que era naquela época. Eu fui até o Banco Real, só que segunda-feira, acho que era 5º dia útil, eu fui perto mais ou menos de 2h30, 3 horas da tarde. No banco. Num banco que é a W3, que é uma avenida lá de Brasília, e assim, de gente no banco. E a fila era assim, era um S. Eles colocavam aqueles biombos separando. Eu falei, Jesus, mas eu tenho o meu MP3? Coloquei meu MP3, era aquelas borrachinhas que encaixa, gostoso e o som muito bom, e eu coloquei lá no culto de avivamento, né? E ele começou, eu te amo. E eu fechei meus olhos e fui. A fila foi andando e eu fui. De vez em quando, eu sou auditivo, eu sou musical, eu sou totalmente auditivo. E eu fechando os olhos. Daqui a pouco, meus irmãos, e a fila foi andando. O tempo foi passando e eu não estava nem aí para o tempo. Eu sei que entrou um louvor que inclusive a gente canta aqui de vez em quando, que é, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir, abre os meus olhos, eu quero, e eu fechei os meus olhos ali no banco, eu comecei, abre o meu coração, eu quero ser, eu estava dentro do culto, meus irmãos, teu grande amor, outra vez, e eu mergulhei naquele cântico, eu mergulhei dentro de um banco, e a fila andou e eu fiquei. A fila andou e eu fiquei. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. E eu ali, cantando para o Senhor. De repente eu abri meus olhos e estava todo mundo assim. Olhando a fila lá na frente, os de trás ali, e o povo, o senhor não quer andar. Acho que já tinha gente que tinha passado na minha frente, mas eu estava ali. Por que eu estou contando isso para vocês, meus irmãos? Porque você pode chamar a presença de Deus dentro da tua casa, no banco, no ônibus, em qualquer lugar. Louvor liberta, louvor traz.
avivamento. Louvor traz avivamento em lugares, em situações da sua vida onde está morto. Ele traz corporativamente ou individualmente. Nós temos um ritmo dentro de nós, meus irmãos. Nosso coração pulsando, tum, 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 tum. Nós temos ritmos, nós temos adorações dentro de nós, presas que precisam ser externalizadas através da nossa boca, do nosso coração. Às vezes não vem palavras na sua boca, mas uma expressão de uma lágrima pode transformar isso em louvor na presença de Deus. Isso são armas, isso são bênçãos que o Senhor quer que você se desperte aqui nessa manhã. Ele quer que você acorde. E nós vemos inúmeras expressões. Carolina, coloca Salmo 95, verso 6. Salmo 95, no verso 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vinde é um convite. Vinde. Vinde. Ajoelhemos, nos prostremos. Não diante de homens, não diante de situações, mas diante do Senhor. Qual foi a última vez que você se ajoelhou diante de Deus? Qual foi a última vez que você se prostrou diante de Deus? Carolina, coloca Salmo 34, 6 para mim. Salmo 34, 6 diz: clamou este pobre e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Clamou, ele clamou, ele expressou diante do Senhor. E o Senhor o fez o quê? Ouviu. Quantos querem ser ouvidos aqui pelo Senhor? Ouvidos nas suas orações, nas suas angústias. E nós não podemos delimitar, nós não podemos aqui apenas delimitar o lugar de adoração a um templo, a um culto, a um templo. Mas nós temos que estar diante do Senhor 24 horas por dia. A minha versão diz: clamou a este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os tema e os livra. O verso 7 diz. Ele está pronto, ele está... Na verdade, meus irmãos, Ele quer isso a todo tempo das nossas vidas. Ele quer nos livrar. Ele quer unidade. Como existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele quer que aqui o nosso louvor seja um na presença dEle. Um em adoração. Um corpo, uma alma, um espírito na presença dEle. A totalidade do nosso ser. Mas o diabo, meus irmãos, não quer. Ele não quer que você saiba disso. Ele quer que você se esqueça disso. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em Ezequiel, no capítulo 28. E algo que me chamou a atenção, está a partir do verso 11, eu vou estar lendo com vocês. E aqui nos conta, o pastor leu Isaías 14, sobre quem foi essa figura, ou quem é essa figura, chamado de o adversário, de Satanás, que quer desviar toda a sua adoração.
que Ele quer que você não saiba desse poder que você tem. Preste atenção na palavra de Deus. Ezequiel 28:11 diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta-te uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhes: assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Preste atenção, porque ele está falando aqui da pessoa de Satanás, o teu adversário, o teu opositor. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, o safira, o carburuncum e a esmeralda de ouro. E te fizeram os engastes, ornamentos, no dia que fosses criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no milho das tuas pedras andavas. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia que fosse criado, até que se achou iniquidade diante de ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo qual te lançarei profanando o monte, fora do monte de Deus, e te farei perecer o querubim da guarda, em meio ao brilho das suas estrelas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, e te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu te fiz sair do meio de um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, e aos olhos de todos que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados diante de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Meus irmãos, nós vemos aqui Deus falando sobre Satanás. Aí você vem falar para mim: Pastor Giba, mas por quê? Porque Satanás estava diante da presença de Deus. Querubim ungido da guarda. Ele foi estabelecido, ele tinha uma posição hierárquica. Estudiosos, meus irmãos, dizem que do meio dele, quando ele andava diante de Deus, o trono de Deus, pedras afogueadas. Essa palavra, essa expressão aqui, andavas pelas pedras, significa pedras afogueadas, brasas, diante do trono de Deus. Quando ele passava, o louvor, saía fumaça, batia no corpo dele e expressava em louvor, em adoração. Ele era o ungido da guarda, estava na presença de Deus. Só que, o que aconteceu com ele? A palavra em cima aqui, meus irmãos, o verso 12, tu és o sinete da perfeição. Essa palavra sinete significa o carimbo, o timbre, que tem a ver com a música da perfeição. Satanás, ali, o regente, o maestro do céu, foi expulso da presença de Deus, porque se achou o quê? Achou elevação no seu coração, achou esse resplendor, essa arrogância nasceu dentro do coração dele, diante de Deus, num ambiente de santidade.
Mas pastor Giba, por que você está falando isso para a gente hoje aqui? Você está falando, você começou a primeira parte falando sobre o louvor, sobre a adoração. Exatamente por causa disso. Porque ele vem e trabalha, e tem trabalhado dentro muitas vezes das igrejas. Do louvor das igrejas. Dentro do coração dos adoradores. Dos músicos. Tem trabalhado na prepotência de muitos. E o que mais me chamou a atenção nesse texto aqui é, no verso 16 diz, na multiplicação do teu comércio. Estranho isso, né? Na multiplicação do teu comércio. Aí você fala, comércio? Comércio é compra, é venda. É troca, comércio é barganha. E muitas vezes o povo de Deus, principalmente muitos que se dizem ministros e adoradores, têm pecado nessa área, no comércio que tem feito da casa de Deus. Aquilo que era para ser uma expressão de louvor, de adoração ao Deus, ao único, tem sido profanado, comercializado. Satanás está por trás disso. E os adoradores agora já não adoram mais em espírito e em verdade. Eles têm adorado por isso, pelo comércio, pelo dinheiro, pela profanação. E muitos têm se achado elevados. Muitos têm deixado a iniquidade entrar dentro do seu coração. Final dos anos 80 para o começo dos anos 90. Começou um comércio muito grande dentro da casa de Deus. Eu vivi essa época um pouco. Eu não tinha olhos, não sabia, mas isso se alastrou de uma forma grande. Gravadoras e gravadoras começaram a entrar e foram criadas na casa. Mas, pastor Gil, qual o problema disso tudo? Não tem problema quando você faz as coisas às claras. Quando você não torna ministros de louvor, músicos em superstars e popstar, em celebridades da música gospel. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, eu venho de uma classe de músicos, né? Vamos chamar assim, meus irmãos eram músicos. Meu irmão profissional da área, cantava com cantores aí famosos da época. Teve uma época que eu via mais meu irmão na televisão do que em casa. Mas eu me lembro que nessa época, quando eu me converti, eu deixei tudo. E eu sentia um imã que me atraía para a presença de Deus. E eu me lembro que muitas vezes eu cheguei dentro da igreja e eu via o quê? Pessoas que estavam ali tocando, fazendo e não tinham uma certa habilidade com aquilo. E eu me lembro que eu fiz uma oração diante de Deus, com toda a sinceridade do meu coração. Deus sabe disso. Mas como eu me arrependo de ter feito essa oração? Falei, Senhor, o Senhor precisa profissionalizar a tua casa. O Senhor precisa pegar essa moçada, botar para estudar, melhorar o som das igrejas. O Senhor precisa melhorar esse negócio aqui que está muito ruim. Me lembro que quando eu cheguei na igreja, abri minha pedaleira da guitarra, coloquei assim, veio todo mundo olhar. Aquilo era coisa. E eu falei, não, vamos começar a acertar aqui, vamos tal. E a música começou a crescer. Depois veio expressão de louvor. Teve a banda aqui, o Celebrar aqui na cidade aqui. Criou um bom nome aqui.
viajamos bastante, tudo. Só que dentro disso tudo, outras bandas começaram a surgir, as coisas começaram a sair fora dos trilhos, e eu comecei a ver, não estou falando especificamente do Celebrai, mas eu estou falando do movimento dessas bandas, onde as pessoas passaram a fazer o comércio dentro da casa de Deus, e o negócio ficou rentável. O negócio ficou rentável. Vendas e vendas de CDs. E muitos que eram adoradores passaram a serem artistas. Muitos que eram ali adoradores passaram a ser celebridades. E as luzes que entraram dentro da igreja, dos templos, passaram a entrar dentro do coração de muitos. E o comércio de muitos começou igual ao comércio de Satanás. O resplendor da adoração já não era mais voltada para o Senhor. O que aconteceu comigo? Eu fiz uma outra oração sincera, ao qual Deus ouviu e se agradou dela. Falou: Senhor, eu falei: Senhor, eu quero mais. Quero mais, Senhor. Quero mais. Eu me lembro que às vezes eu andava, trabalhava no centro aqui de Campinas, estava andando na rua uma vez, gente me parava, me chacoalhava, falava: você é o guitarrista, você tal. Entrevista TV Campinas e jornais e rádios ao vivo. Mas eu falei: Deus, tem algo a mais. Não é isso aqui, tem algo a mais. Aí Deus falou para mim: você quer? Eu falei: quero. Aí Ele me colocou, me tirou aqui, me levou do outro lado, na América, lá nos Estados Unidos, para trabalhar com uma igreja de 6 pessoas, que não tinha músico. Tinha eu e o pastor Flávio que tocava, mais ninguém. E a igreja não conseguia bater palmas, 6 pessoas juntas. Era tá. Não, gente, é assim, 1, 2 e tá. Era tá. Tinha arritmia. Eu falei: Deus, falou: é aí que eu vou te ensinar. E nós achamos que nós vemos os grandes encontros. Gente, não estou falando que não tem que ter o melhor som, tem que ter a melhor iluminação, tem que ter, mas não é show. Não é apresentação. Não são ídolos. Temos que louvar e engrandecer a Ele, ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. É Ele que tem que ser coroado. Avivamento, meus irmãos, hoje você encontra pessoas que querem fazer aquela apoteose e excitam e deixam ali, e tem a tietagem, e tem tantas coisas, tem tanta iluminação, tem tanta coisa bacana, legal, mas parece que está faltando água. Isso é o comércio que está acontecendo dentro da casa de Deus. Eu vi e ouvi expressões durante os anos da minha vida, que são piores que as do mundo aí fora. Eu vi e ouvi. Eu fui ministrar num vilarejo lá em Brasília, para cima ali do Lago Norte. E no Varjão. Fui ministrar numa igreja lá. Cheguei lá na igreja para ministrar.
Antes, naquele dia não tinha músicos, deu um problema lá e deu um problema no som da igreja. E o pastor falou, como vamos fazer agora? Eu falei, não tem problema, vocês têm um violão aí? Temos um violão. Daqui, andei no meio da igreja cantando, adorando, louvando o Senhor, tudo. E o povo cantou, e o povo adorou, e foi uma bênção, tudo. Depois o pastor sentou e contou para mim, falou, sabe, pastor Giba, nós aqui, desse bairro, né, dessa cidadezinha, uma cidade muito simples, muito humilde. Ele falou, nós aqui, os pastores se juntaram, todas as igrejas se juntou e falou, vamos fazer algo evangelístico aqui na cidade? E todos falaram, vamos. E eles começaram, ele falou assim, vamos montar um palco grande, vamos trazer uma cantora gospel, no auge aí, e vamos fazer um movimento e trazer, que ela tem uma qualidade maravilhosa, para cantar e adorar aqui, para que o povo chegue e conheça esse Deus da adoração, e conheça, a gente faz um movimento, coloca as bandas para tocar, mas para fechar com chave de ouro, nós vamos chamar essa cantora. E eles todos ali, os pastores da cidade, se reuniram, vamos fazer. Quando eles colocaram e ligaram para o empresário dessa cantora, eles quase desmaiaram do outro lado. Na época, estou dizendo na época, falou assim, olha, o valor dessa cantora é R$36 mil para cantar 1 hora, sem banda. Ela canta com playback. Ela chega, sobe por trás, ela canta, e antes vocês depositam R$36 mil na conta dela, ou na conta do evento, do ministério. E é isso, é 1 hora cravado no relógio, se vocês quiserem, é isso. E aí as igrejas, muito simples, nós não temos esse valor. Nós somos igrejas pequenas. Então não tem jeito. Um outro cantor famoso foi do outro lado da cidade. Ele exigiu 20 toalhas brancas, um sofá vermelho num camarim e mais uma grana para cantar no evento. Cachês e cachês milionários. Eu estou falando de pequenas coisas. Eu vi o testemunho de um outro irmão cantor que mora nos Estados Unidos, que veio fazer a divulgação do CD dele. Ele gravou o CD, ele prensou tudo do bolso dele, tudo. Ele veio para fazer a gravação e ele procurou uma rádio. Ele veio cantar em 2 igrejas aqui no Brasil. Ele procurou uma rádio em São Paulo. Ele falou, olha, aqui meu trabalho, vocês podem, uma das grandes rádios, vocês podem tocar o meu trabalho? Está aqui. Os caras falaram assim, ó, é o seguinte, aqui nós usamos essas camisetas escritas Jesus, Ele é máximo, Ele é ouro, mas aqui ninguém é crente. Aqui nós precisamos disso aqui, do jabá. Para você cantar, nós deixamos o seu CD tocar, é todo dia das 3 às 4 a gente toca, mas a gente precisa de $5 mil agora na nossa conta. Se você quiser fazer um contrato, porque as outras gravadoras depositam muito para tocar as músicas que eles querem. Aquele irmãozinho falou, muito obrigado, virou as costas e foi embora. Eu estou contando essas pequenas coisas que muitas vezes a gente não entende, a gente não sabe. A gente fica sentado desse lado aqui na igreja, e a gente vê os grandes avivamentos, as grandes bandas, as grandes... Entendeu? Outros, a composição de outros. Esse mesmo irmão, uma cantora famosa ouviu uma música do CD dele e falou assim, olha, eu quero gravar essa música aí. Você me dá essa música bem gravada? Ele falou, pode gravar. Aí o produtor falou assim, ó, você é bom de letra, hein? Eu tenho uma melodia aqui, você não quer colocar a letra nessa música? Ele falou, posso colocar.
Ele falou assim, então tá bom. Ele falou assim, você me dá uma meia hora. Eu vou entrar ali, eu vou orar. E o Senhor, o Espírito Santo vai me dar a letra. Ele aprendeu a harmonia da música. Ele falou, eu vou tocar essa música, eu vou colocar a letra. Mas eu preciso de uma meia hora. Para quê? Para me orar e ter inspiração do Espírito Santo. O cara falou, vai. Ele entrou no quartinho, colocou, sentou no teclado, começou a colocar, começou a orar e falar isso. 5 minutos a porta se abriu. O cara falou, e aí, tá pronto? Ele falou, não, eu estou orando. Estou buscando a presença de Deus. Ele falou assim, é o seguinte, rapaz. Tem esse negócio de presença de Deus? Não tem nesse negócio não. Coloca aí, Jesus, eu te amo, Ele é a minha luz aí e tá tudo certo. Crente compra qualquer coisa, põe aí, isso aí. Ele se levantou daquele local e falou, olha, tira minha música do CD delas, eu não autorizo mais, está aqui, você coloca a letra. E levantou e foi embora. Esse irmão está mais de 10 anos no anonimato, com o CD dele guardado, às vezes distribuído, dado para muitas pessoas, porque tudo passou a ser um comércio. Aí quando você lê esse texto aqui, ele ganha uma nova conotação. Tu eras querubim da guarda e eu te estabeleci. Permanecias no Monte Santo e andava sobre pedras, essas pedras afogueadas. Você andava no meio da presença das brasas do Deus Santo. Meus irmãos, estão lembrados em Isaías capítulo 6? Isaías fala, eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. O anjo vai, pega uma tenaz, que é aquele negocinho assim, pega uma brasa viva desse altar e coloca na boca dele. Ele passa a falar. Esse altar, ele andava, Satanás andava no lugar da santidade de Deus. Ele era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que fosse criado, mas achou iniquidade diante de ti. Na multiplicação do quê? Do teu, qual que é a palavra, meus irmãos? Na abundância do teu, muitos têm comercializado. É uma obra de Satanás. Esse comércio se encheu o teu interior. Aonde que encheu, meus irmãos? Foi as luzes, foi o lado de fora. É isso. O teu. A corrupção nasce no coração do homem. E ele profanou, encheu do seu interior de violência, pecastes, e pelo que eu te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Brilho, o peitoral dele, brilho. Muitos têm brilho, muitos têm luzes, muitos têm fumaça, mas tudo mentira, porque o coração está desviado. Muitos estão transformando o louvor da casa de Deus em comércio, desviando a adoração. Muitas igrejas, você vê aquele negócio que é maravilhoso. Eu já vi inúmeras, não é uma nem duas, que os primeiros bancos das igrejas hoje em dia não existe mais. Porque ali fica todo equipamento, aqueles carrinhos que correm para filmagem, grua, os estúdios de televisão. Meus irmãos, quando o posto é certo, não tem problema nenhum. Mas o que acontece? Que a música, o louvor, a adoração parece que não queima mais. Porque está nascendo dentro do coração do homem. Porque
O verso 17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Muitos estão se achando os profissionais, os bambambam. Muitos. Não tem problema nenhum você trazer um cantor de fora. Não tem problema nenhum você viver do ministério. Não tem problema nenhum você vender o seu material. Não tem problema nenhum. O que não pode é fazer o comércio da casa de Deus. O que não pode é profanar o santuário do Altíssimo. O que não pode é desviar o louvor e a adoração daquele que é o que deve ser adorado. As iniquidades, o comércio, tudo isso, meus irmãos, faz parte da queda de Satanás. E infelizmente, isso tem entrado dentro da casa de Deus. Pastor Giba, o que fazer? Vigia o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração para não profanar o santuário de Deus. É o que eu estou dizendo, não tem problema nenhum você gravar sua música, você colocar nos streams da vida aí. Não tem problema nenhum. Eu tenho muitos cânticos, meus irmãos. Eu tenho muitas músicas. Já gravei inúmeros CDs. Estou pensando seriamente em fazer um projeto e regravar todas as minhas canções. Todas. A Carolina às vezes brinca comigo. Ela tem algumas músicas que ela gosta. A Jaqueline fala, não me conformo. Entendeu? Muitos irmãos que conheceram, que viram, muitas pessoas pediram, Pastor Giba, posso tocar aquela música aqui na minha igreja? Pode, meus irmãos. Eu nunca cantei, não toquei nenhuma aqui. Você pode fazer isso sim, a partir do momento que seja com adoração voltada para o Senhor. Não para fazer comércio, não para fazer barganha, não para desviar ao único que é digno de todo louvor e adoração. Meus irmãos, cuidado com as aparências, cuidado com as formosuras, cuidado, que muitas vezes essa formosura está cheia de iniquidade dentro do coração. Cuidado, meus irmãos, louve ao Senhor, louve ao Senhor, adore. Tive a oportunidade de ver grandes ministros de louvor, pastores, que são bênção até hoje. Deus me deu a oportunidade de assistir ao vivo grandes nomes, ícones dos anos 90. Tive a oportunidade de tocar junto com ministros que são bênção até hoje. Assisti ao vivo Rock Nolly, assisti ao vivo Alvis Lauter, eu assisti ao vivo, toquei com músicos, com dirigentes de louvor, conheci pessoalmente, mas que estão de pé até hoje e continuam com o mesmo discurso. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ele que é digno de receber toda adoração. Se aproxime do louvor através de Deus. Isso é uma arma que você tem. Isso quebranta o coração de Deus. Dá uma lida no livro de Apocalipse, você vai ver tanta música, tanto louvor, tanta adoração. Você vai ver tanta circunstância, onde todos adoram a presença de Deus. Onde o Cordeiro está junto, onde o Leão das tribos de Judá está junto. Vou chamar o pastor Ricardo para orar conosco, para falar, encerrar e dizer o que o Espírito Santo colocar no coração do Senhor, pastor. Mas não deixe esse comércio vir entrar dentro do teu coração.
Pastor Gilberto, ele é light, eu sou radical. Versículo 17 que está aí, diz assim no final: diante dos reis te pus para que te contemplem. Ou seja, o mundo gosta disso. O mundo bate palma, reis e governantes financiam essas coisas. O mundo adora o comércio. Na Babilônia. Babilônia é a igreja que não vai subir, irmãos. E quando eu leio em Apocalipse capítulo 18, versículo 4 diz: caiu a grande Babilônia. No versículo 4 diz: ouvi uma voz do céu que dizia: retirai-vos dela. Eu sou radical, irmãos. Se você vir um ajuntamento com nome religioso, mas Deus não está lá, retira, vai embora. Quando você vai numa igreja e não falam de Jesus, e não falam de salvação, e não falam de arrependimento, fuja dela, porque Deus não está ali. É apenas um ajuntamento teatral. Muita música, muito luxo, muito comércio, mas sem Deus. Apocalipse capítulo 18, versículo 11 diz: e sobre ela choram e pranteiam os mercadores, já ninguém compra sua mercadoria. Irmãos, o querubim da guarda, ele estava com muitas pedras preciosas, bonito de se ver, mas não havia mais Deus ali. Eu sou radical. Ajuntamento sem Deus não vale nada. Mas se nós tivermos um pequeno povo que realmente adora a Deus, Ele está aqui. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Temos clamado à igreja por um avivamento. Temos trazido mensagens desde o domingo passado sobre a necessidade de um avivamento, porque a igreja chamada cristã está morta. E é por isso que Jesus diz: quando eu vier, haverá fé sobre a face da terra. Pai Santo, nós estamos clamando por avivamento dos nossos corações, por avivamento das igrejas verdadeiramente cristãs, para que se levante um povo que seja um povo verdadeiramente adorador, que adore de verdade a Ti, que busque a Ti, que tenha tempo para oração, que tenha tempo para Te adorar, que tenha tempo para entregar tudo em Tuas mãos, que tenha tempo para estar junto à Tua presença, que tenha tempo para colocar a sua vida diante do trono, que tenha tempo para viver realmente o Evangelho como deve ser vivido, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, para ver na nossa geração um tempo de grande avivamento na igreja, ó Pai. E nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem despertado essa igreja. Todos os avivamentos começam com uma igreja pequena, um lugarzinho onde alguém se levanta e fala para a igreja se ajoelhar e orar e buscar verdadeiramente a presença do Senhor em suas vidas, ó Pai. Começa, Senhor, que seja por aqui uma igreja sem expressão nessa Campinas, que seja por aqui, ó Pai. Levanta homens, mulheres, jovens que invistam as suas vidas em servir ao Senhor. Nós agradecemos, Senhor. Guarda, Senhor, cada um de nós nesse dia, ó Pai. Nos leva em segurança para os nossos lares e traga, Senhor, um verdadeiro avivamento aos nossos corações.
Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que o Senhor abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e te dê a paz. Senhor, abençoa o uso dessas ofertas e dízimos que foram trazidos hoje, ó Pai. Que tenhamos sabedoria para usá-las. Amém e amém.